Olá amigos, gratidão por mais uma aula. Este que é o nosso vídeo de número 4, nosso estudo de número 4 sobre filosofia esotérica. Vamos adentrar hoje ao estudo do mundo do pensamento. Nas aulas pretéritas estudamos o mundo físico, sua subdivisão em região etérica e química. Na última aula estudamos o mundo do desejo, que é o mundo das motivações, que tudo move, e agora iremos aprofundar e adentrar no mundo do pensamento. Então é um mundo bastante importante e hoje vamos ter um pouco de uma visão de conjunto, como esses mundos todos se interpenetram, se interconectam, e funcionam como uma unidade, como um todo. Então, sem mais delongas, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo. Vou trazer aqui para vocês algumas imagens. Essa imagem aqui que a gente já está estudando há algum tempo, que é o nosso corpo físico, relacionado ao mundo físico, o corpo etérico ou vital, relacionado à região etérica do mundo físico, bem como aqui o mundo do desejo, que vimos na última aula, relacionado obviamente ao mundo do desejo. E hoje iremos estudar o mundo do pensamento, que é o que se refere ao nosso veículo mente, que está bem ainda incipiente, bem inicial, no seu primeiro estágio de evolução. Então vamos estudar esse mundo hoje. Gostaria de trazer também essa imagem aqui, que é interessante, para nós conseguirmos visualizar também um pouco de como isso funciona como um todo. Nós, enquanto espíritos, seríamos o passageiro dessa carruagem aqui, o espírito, enquanto que dá o comando, para onde tem que ir, quais são os meus ideais, minhas metas de vida, quais são as minhas crenças. Então, o espírito que dita isso. E a partir disso que o cocheiro, que é o corpo mental, irá conduzir o cavalo, que são as emoções, através aqui através das rédeas, e as emoções que vão dar movimento, a direção do movimento, para onde temos que ir, para a direita, para a esquerda, quais são as finalidades que a gente está desejando alcançar, enfim, é a partir da região etérica, da região vital, do corpo etérico, está atrelada aqui a carruagem, a roda da carruagem, bem como, por consequência, toda a carruagem, onde a carruagem será movida, para esta ou aquela direção, para este ou aquele fim, devido aqui ao movimento dos desejos, que está sendo conduzido pelo cocheiro, que é o seu corpo mental, e isso tudo está submetido à orientação do espírito, imortal, através das crenças, das ideias e conclusões que ele tira. Então, basicamente, aqui é uma analogia muito interessante, que eu convido vocês a refletirem, para entenderem, para que possamos entender, como funciona nosso processo, como um todo, muito complexo, mas aqui é um exemplo bem simples que facilita a compreensão. Então nós estudamos, estamos aqui nos mundos da forma, estudamos a região química do mundo físico, bem como a região etérica, e isso engloba aqui o primeiro mundo estudado por nós, que é o mundo físico, e acima deste temos o mundo do desejo, aqui bem fino, mas estudamos de forma mais complexa, com todas as regiões, que são 7, em todos os mundos há 7 subdivisões, Então estudamos o mundo físico, o mundo do desejo, e hoje estamos adentrando agora que é o terceiro mundo, para estudarmos, que é o mundo do pensamento, que é tudo isso aqui, tanto o reino do pensamento concreto, a região, tanto a região do pensamento abstrato. Então vamos estudar esse mundo inteiro aqui hoje. Os outros mundos nós não veremos por enquanto, só mais adiante. É o mundo do espírito divino e do de vida. A gente separa aqui entre reinos do espírito, que são
as essências imortais, né? Tudo que diz respeito ao espírito mesmo, né? A parte imortal em nós, e aqui a parte transitória que se altera, que se modifica, né? Por ser os mundos das formas, né? E aqui também a gente traz um exemplo interessante que mostra a união, né? Não dá para ver aqui a interpenetração, né, desses mundos, mas vamos trazer um exemplo aqui para ilustrarmos, né? Então aqui temos o mundo físico, é o planeta Terra, né, a região etérica que a circunda, o mundo do desejo em volta, né, e para além, bem como aqui o mundo do pensamento e o mundo do pensamento abstrato, né? Então aqui eu vou utilizar, né, do exemplo que Max Heindel nos convida, né, no conceito, onde que precisamos compreender, né, que todos esses mundos se interpenetram, né, e por isso mesmo um influencia o outro, né? Então não é algo meramente, a gente separa para fins didáticos, não é algo meramente separado, senão um conjunto intrincado, né, que se interpenetra, né? Então a Terra ela seria um vaso, né? Podemos pegar um vaso, não na verdade para ilustrar a Terra, né, mas para ilustrarmos tudo, né? A gente pegaria um vaso, né, aqui bem pequeno para que vocês possam visualizar, né? E a Terra a gente usaria o exemplo de uma esponja, né? Que é algo que é poroso, né? Uma esponja porosa, uma esponja que há ali furos, né? Representando a Terra. A gente colocaria algo no centro do vaso, né? E aí o que acontece? Essa esponja, como ela é permeável, né? A região etérica estará sendo representada por uma terra, por uma areia, né? A qual irá interpenetrar a esponja, bem como extravasar um pouco ao seu redor, né? Então isso seria a terra e em volta dela a areia, né? Então a areia está tanto dentro da esponja quanto fora, né? Então o mundo mais denso de todos é o químico, o físico, né? Que fica no centro de tudo. E aí ele é interpenetrado pela areia. E aí se nós adicionarmos água, né? Será mais um elemento que irá interpenetrar, né, tanto a areia quanto a esponja, né? Então a água estará uma parte além, né, disso tudo, extravasando, né? Ou seja, envolvendo, extravasando, mas ao mesmo tempo interpenetrando, né, tanto a areia quanto a esponja, né? Então podemos perceber aqui já essa interconexão, interpenetração desses mundos, né? Como eles se relacionam, né? O mundo que está acima, né, ele sempre circunda, né? Sempre vai extrapolar um pouco o mundo inferior a ele, né? Por isso que a gente está colocando, partindo do centro, né, a esponja, a areia interpenetrando a esponja e extravasando, né, além, bem como a água, né, interpenetrando tanto a areia quanto a esponja, né? E aí o ar, como podemos perceber, o ar está dentro da água também, né? Como oxigênio, como gás, né? Bem como está igualmente do lado de fora, né? Então aqui teríamos o ar sendo o mundo do pensamento, né? Tanto a parte que ele vai além, quanto a parte que ele interpenetra a água, né? A água sendo o mundo do desejo, né? E aí interpenetrando a areia, que seria a região etérica, no nosso exemplo, né? E esta, por sua vez, interpenetrando a esponja, né? E todos ao mesmo tempo interpenetrando a esponja, que diz respeito ao nosso mundo físico, né? Então aí a gente pode perceber como todos esses mundos nos influenciam ao mesmo tempo, né? Porque tudo aquilo que a gente pensa, né, gera um sentimento na água, né, no mundo do desejo, que gera vitalidade, movimento, né, das formas que graçamos aqui, que graçam no mundo físico, né? Então um mundo interpenetrando o outro. E aí se a gente for além ainda disso, né, a gente pegar cada planeta enquanto uma esponja individual, né, estando aqui, e aí a gente pode tapar, né, esse exemplo, né, se conseguirmos fechar, e aí vai ficar
o ar que está dentro da água, bem como está do lado de fora também, né? Por cima da água. E aí se a gente pegar um globo desse como se fosse um planeta, né? E essa água, a gente abrir a parte de baixo, né? E essa água ser proveniente de uma outra natureza até, né? Partindo, subindo aqui da parte de baixo, né? Sendo algo extra, né? Da sua natureza, né? Nós podemos comparar isso com o nosso sistema solar, né? Em que cada planeta tem esses 3 mundos básicos, né? Físico, de desejos e do pensamento individual, né? Mas eles todos os planetas também imersos num fluido universal, né? E ali eu estaria contemplando todos os planetas do sistema solar, né? Aí seria já um mundo que a gente não vai estudar hoje, que é o mundo do espírito de vida, né? É um mundo ali de união planetária, por exemplo, né? E aí se a gente pegar isso e envolver em algo maior ainda, né? Seria a conexão do nosso sistema solar com outros sistemas solares, né? Ou seja, galáxias, né? Então aí seria o mundo além, que é o mundo do espírito divino, né? Então, através desse mundo, a gente pode estar viajando até para outros sistemas solares, né? E através do mundo do espírito de vida, a gente transita de um planeta para outro, né? Como nós ainda não possuímos esses veículos, né? Esses corpos referentes a esses mundos, a gente fica só no nosso planeta, obviamente, né? Então a gente consegue ter um corpo físico aqui, nesse planeta Terra, conseguimos ter um corpo vital, né, bem como um corpo de desejos, igualmente o corpo mental, né, a nossa mente. Então vamos dar prosseguimento aqui. Então, olhando agora novamente para essa imagem, fica mais fácil a gente compreender, né? Aí está sem foco, né? A gente compreender que eles estão interpenetrados, né? O mundo físico está sendo interpenetrado pelo etérico, bem como interpenetrado pelo de desejos, né, que é a água do nosso exemplo. Aqui o ar do nosso exemplo é o mundo do pensamento, né, que extravasa para além também de todos eles, né? E agora vamos adentrar aqui no nosso estudo de hoje, né? O mundo do pensamento. E aí aquele nosso outro exemplo clássico, né? Em que temos esses mundos de uma forma didática também, como eles funcionam, né? A saber aqui o mundo do espírito divino, que diz respeito à vontade, né? Então, a partir disso, imaginamos alguma coisa no mundo de vida e concebemos ideias, né? E a partir dessas ideias, projetamos através do elo da mente, que aqui tudo que está à esquerda diz respeito, né? A nossa natureza espiritual eterna, né? E através do elo da mente, nós que estamos estudando hoje, esse mundo do pensamento, né? Então, através das ideias, focamos através da lente da mente, projetando aqui pensamentos, formas já na região da matéria, né? Por assim dizer. E aí esses pensamentos, formas vão ativar desejos, né? Emoções que nos conduzirão, né? Nos motivarão a ações, né? E aí ações a gente executa no mundo físico, né? Então iremos construir coisas, atitudes, palavras, né? Bem como tudo que a gente presencia aqui no físico, né? Nos desperta desejos e emoções, e aí a partir disso, através de pensamentos gerados, né? Vamos concluir, tirar ideias e conclusões, novamente lá enquanto espíritos, né? E aí esse processo se dá ida e volta o tempo inteiro, né? A gente separa para fins didáticos somente, né? Então a gente tem que começar a estudar de uma forma mais esmiuçada esse mundo do pensamento, né? Então vamos colocar aqui essas divisões, né? Temos aqui a região do pensamento, o mundo do pensamento. Vamos estudar de maneira mais aprofundada o que significa, né? Então ele é dividido em 2 regiões, né? O mundo do pensamento, ele tem a região do pensamento concreto, que é aqui mais inferior, né? E a região do pensamento abstrato superior. E a 4ª região é a região central, né? E esse mundo também ele é central
por existirem 5 mundos, né, que a gente tem aqui, 5 mundos nos quais a gente evolui, né? Mundo físico, mundo do desejo, mundo do pensamento, do espírito de vida e espírito divino, né? Então, desses 5 mundos, ele é o central. Por isso que ele é muito importante a gente compreender que é através dele que a gente faz a ligação aqui, né? Como vimos, de espírito e matéria, né? A partir de onde o espírito vai intelectualizar a matéria, né? Para conhecer a si mesmo, entre outras coisas, né? Nosso processo evolutivo. Então, se a gente visualizar aqui, a primeira região a gente vai ter a região continental, né, aparecendo aqui. Região continental, arquétipos da forma, né? Então, nessa região vamos ter todos os arquétipos relacionados à forma, né? As formas minerais, vegetais, animais e humanas, né? Através de arquétipos que são modelos, né? Tal como o arquiteto que planeja, né, na planilha, fazendo seu projeto, né? Constrói isso em projetos, né? Em arquétipos, né? Então, tudo que diz respeito à forma, a nossa região química aqui do mundo físico, né? As ilhas, as montanhas, os continentes, né? Bem como a fauna e a flora aqui do planeta, né? Tudo isso consta, primeiramente, antes de ser materializado aqui, consta em forma arquetípica, né? Em forma primordial, nesses mundos superiores, a saber, o mundo do pensamento, né? Então, é de lá que surgem esses pensamentos forma, né? Que a gente está estudando. E essa região é importante, né? Porque é a partir da qual nós iremos vivenciar, né? Modificar, fazer evoluções, né? Em tudo que se diz respeito à forma aqui do mundo físico, né? Então, as leis da física que a gente ignorantemente chama, né? Atualmente, né? Na verdade, são seres que dirigem, né? Esse mundo físico a partir desse pensamento, né? Através dos arquétipos, que não são meramente modelos, né? Mas são modelos vivos, né? Modelos que vibram, tal como o som, né, modela as formas aqui. A gente consegue ver isso se pegarmos o experimento da ressonância, né, colocarmos areia, sal, uma chapa de metal e vibrarmos som ali, né, através de um violino, a haste do violino, né, isso vai gerar ali formas, né, formas geométricas, né. Então, a partir desses mundos arquetípicos, né, que são frequências, vibrações, né, tal como a música, tudo isso vai modelando, né, as formas aqui no mundo físico, né? Interessante isso. Então, a região continental, nós vimos então, tudo que diz respeito às ilhas, os continentes, a fauna e a flora, né? E aí há arquétipos que são únicos, né? Um para cada coisa, bem como há também um conjunto de arquétipos, né? Tal como seria numa sinfonia, né? Uma orquestra, né? Em que a gente tem algo único ali sendo gestado, né? Com um conjunto de várias notas musicais, né? Com uma harmonia, né? Então, se o arquétipo está vibrando de forma harmônica, irá gerar formas harmônicas, né? Mas aí, se através do nosso livre-arbítrio a gente não consegue, né, nos harmonizar com as leis, né, da natureza, nós vamos estar gerando formas destrutivas, né, desarmônicas, desequilibradas. E aí, a partir desse mundo que advém, então, portanto, né, as doenças, as deformidades, né, a partir daí. E agora a segunda região aqui temos, né, a região oceânica, né, do mundo do pensamento. Então, aqui a primeira é a continental, que a gente viu, arquétipos da forma, e essa oceânica aqui são os arquétipos da vitalidade, né? Então, tudo que diz respeito ali a região etérica do nosso mundo físico, né? As forças que geram o crescimento, expansão de tudo, né? Elas residem em seus arquétipos, né? Em seus projetos primordiais aqui nessa região do pensamento.
né, as formas de vitalidade, né, de expansão, crescimento para o mundo físico, né? Então, todos os tipos de éter, né, os seus projetos constam aqui. Então, é um mundo de vida, né, fluente, de vida pulsante, né, onde aqui o clarividente vai poder constatar que tudo é único, né, tudo é uno em suas essências de vida, né, a vitalidade nos une, né, de alguma forma. E acima desta temos a região aérea, né, então seria no sentido atmosférico aqui, né, os arquétipos do desejo e das emoções, né, que nós vivenciamos aqui. Então, o clarividente, né, em seus relatos, né, nos convida a perceber que nesse mundo, né, temos ali percepções muito atmosféricas, né, por isso que a gente chama muito de psicosfera, né, essas vibrações oriundas desses mundos, né, que lá você começa a perceber as coisas em sentido climático, atmosférico, né, por causa dos arquétipos, desses desejos, dessas emoções que vivenciamos aqui, né? Então, se é algo sublime, vai ser uma brisa, queremos sentir, reconfortante, né? Se são sentimentos de guerra, de conflito, serão tipo um clima de tempestade, né? Então, para percebermos essa distinção, né, com relação ao que a gente vivencia aqui, essa similaridade em um certo nível também, né? Mas ali é no sentido arquetípico, tal como a música, né? Então, ao ouvirmos uma música elevada, uma música clássica, né, sentimos como se fosse um clima que nos envolve, né, que nos abraça, pois são oriundos desse mundo, né? Já visualizamos aqui. E acima deste temos a quarta região, que é a região central, que sempre são 7, né, como vimos. Então a quarta região ela fica exatamente no meio. Então é a região das forças arquetípicas, né? Então a partir dessa aqui que nós, enquanto espíritos, vamos estar modelando, né, todas as formas abaixo de nós, né? Seja as formas dos desejos, seja as formas das vitalidades, né? Bem como as formas da região química, do mundo físico, né? Então aqui essas forças são realmente música, né? São formas aqui de desejos, né? De vitalidade ou de região química, né? Nós vamos ter uma cavidade oca, por exemplo, ali, que vibra, né? Que emite um som, que emite uma nota chave, né? E a partir disso, essa frequência, essa vibração vai modelando as formas, né, viventes, né? Vai dando vida, vai recolhendo, vai atraindo o material necessário, né? A partir aqui dessa região das forças arquetípicas, né? Vamos vivenciar isso. Então, a partir dali que nós vamos atuar modelando as formas, né? Vamos atuar ativamente, né? Dirigindo a nossa evolução, né? A fim de intelectualizar a matéria, né? De manejarmos as matérias para conhecer a nós mesmos, desenvolver nossos potenciais latentes, né? E aí, como a gente comentou na aula passada, né? É necessário vivenciarmos as coisas no mundo físico, porque aqui as coisas se dão de forma lenta, né? Gradual. Lá as coisas são muito fluidas, são muito rápidas, como um relâmpago, e a gente não conseguiria aprender as coisas, né? Não conseguiríamos absorver nada, porque tudo se dá de forma muito rápida, né? Muito avançada. E aí acima dessa região, que é importantíssima, né? Vamos ter aqui a região do pensamento abstrato, né? Que já está na parte do espírito, né? Então aqui a quinta região vai ter a ideia germinal do desejo, na sexta vai ser a ideia germinal da vida, e na sétima aqui a ideia germinal da forma. Então aqui podemos perceber que a quinta região ela se reflete na terceira, né? Porque ambas versam sobre desejos, né, e emoções. A sexta região vai se refletir na terceira, né? Na segunda, perdão. E a sétima vai se refletir na primeira, né?
Aqui a gente pode visualizar também de forma melhor. Deixa eu ver aqui onde está. Essa aqui. A sétima vai se refletir na primeira, né? A sexta vai se refletir na segunda, a quinta irá se refletir na terceira e a quarta é a região central, como a gente estudou, né? Que é o foco, o elo da mente, das forças arquetípicas que irão conduzir os pensamentos formas, né? Irão conduzir todos os pensamentos da nossa mente. Então, vamos voltar para cá e dar prosseguimento aqui no nosso estudo, né? Então, o que seriam essas ideias germinais, né? É diferente, portanto, de arquétipos, de pensamentos, né? São ideias, né? Como o próprio nome diz. Então, as ideias têm a ver com a vida, né? A vida que vai modelar as formas, né? Então, as ideias, é até dito, né, na crença popular, que são as ideias que movem o mundo, né? Então, através do mundo das ideias, de Platão, por exemplo, né? Que há ali as causas primeiras de todas as coisas, né? Então, são as ideias que geram pensamentos, né? As crenças que geram pensamentos, sentimentos, né? Emoções e ações, né? Então, aqui, a partir dessas ideias germinais, né? Tanto de desejo, tanto de vitalidade quanto de forma, elas vão estar gerando tudo mais, né? São as causas primeiras do nosso processo evolutivo, né? Então a gente traz um outro exemplo aqui também bem interessante, que é o conceito das ideias centrais básicas, né? O bem, a beleza e a verdade, né? Enquanto ideias primordiais aqui, né? Então, para a gente ter um exemplo prático, né? O bem irá gerar sentimentos éticos, né? Portanto, generosidade, né? E terá a ver com nossas questões de religião, né? Com a nossa parte religiosa do ser, né? Os conceitos de beleza irão gerar sentimentos estéticos, né? Por exemplo, que tem a ver com a harmonia e, portanto se manifesta na nossa qualidade artística, né? Nas nossas atividades relacionadas à arte. E aí a ideia de verdade gera sentimentos místicos, de conhecimento, né? Portanto, e a nossa atividade de ciência, né? Por exemplo. E aí a nossa conduta humana enquanto gestora, né, de tudo isso, né? E aí os sentimentos que a gente vivencia aqui abrem porta, né, para essas ideias, né? Então, quando a gente tem sentimentos de generosidade, ou de harmonia, ou de conhecer as coisas, né? Isso nos abre a chave, né? Através da chave abre a fechadura, né? Para esse mundo das ideias, né? Para esses conceitos de verdade, de beleza, de bem, através dessa vivência, né? Dos sentimentos. Então é sempre uma via de mão dupla, né? Através das ideias a gente vai gerar pensamentos, sentimentos e ações, né? Bem como o que a gente vivencia aqui nos desperta sentimentos. Isso a gente viu bastante ali naquele nosso exemplo, né? Tudo que a gente vivencia aqui nos desperta algum sentimento, né? Que aí a gente tira pensamentos disso e conclui no reino espiritual, né? Ideias e conclusões. E aí a partir de então a gente novamente gera uma nova ação, né? Gera pensamentos, desejos e ações concretas no mundo físico. Então é sempre uma via de mão dupla, né? Porém aqui a parte da matéria, né? Do concreto, das formas, são transitórias, né? São mutáveis. Enquanto o reino do espírito é a nossa parte imortal, né? Nossa parte essencial e verdadeira, né? Tudo mais que a gente vivencia são experiências, são transitórias, né? Então, basicamente isso. E aí, se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aí nos comentários. Acho que ficou interessante esse exemplo, né,
que Max Heider nos convida, né, da esponja com areia, né, envolvida por água, dentro de um jarro, né, de um vaso, e o ar estando dentro da água, o ar estando fora, né, e isso tudo vai ser, disso tudo que é composto, que é constituído um mundo, né, um globo, por exemplo, né, nosso planeta Terra, né, nesse caso. Há todos esses mundos diferentes, dimensões, né, mas que se interpenetram, né, e um está influenciando o outro, né. Então, esse nosso processo de conjunto, né, a gente pode perceber de uma maneira geral, né, como uma coisa influencia a outra, mas isso a gente ainda não se aprofundou, ainda como se dá passo a passo, né, em detalhes, né, o que o pensamento faz, o que o desejo faz, a gente vai ver isso somente na próxima aula, né? Então, muito obrigado a todos por essa aula. Se tiverem dúvida, deixem aí nos comentários.